Você aí de casa sempre briga com a balança, faz uma dieta e já enjoou dos alimentos de sempre? Tem vontade de comer outras coisas e, claro, acaba comendo? Então você precisa ficar ligadinho agora com a gente. Eu recebo aqui no estúdio do Manhã Total a nutricionista Mayná Valente, que veio trazer dicas de alimentação saudável e, claro, dicas de substituições de alimentos. Bom dia, seja muito bem-vinda. Olha só, Mayná, a gente já pode começar a esclarecer para o pessoal de casa essa questão da vontade de comer e realmente ter fome. Tem grande diferença, não tem? Isso. Primeiro, assim, existe essa vontade de comer é diferente da fome. E às vezes, aliás, a grande maioria das pessoas não consegue diferenciar. Porque a vontade de comer, você tem alimentos específicos, ela não é saciada facilmente. Já a fome, você está com fome, independente do tipo do alimento, você precisa de energia. Naquele momento, naquela situação. Exatamente. E ela é saciada ao se alimentar. Então, assim, as pessoas, de uma maneira geral, estão precisando aprender um pouquinho a identificar, né, a conhecer melhor o corpo, os sinais do corpo. E a vontade de comer um alimento específico, ela está relacionada a algumas, vamos dizer, deficiências. Então, quando eu tenho algumas vontades, eu tenho alguns nutrientes estão em falta no nosso organismo. Então, vamos começar, então, a exemplificar? A mesa está farta, tem muitas coisas saborosas aqui, mas nós vamos pelas substituições. Vamos começar do lado de cá. Quando eu tenho vontade de comer chocolate, o que está faltando no meu organismo? Geralmente está faltando cromo, magnésio e vitaminas do complexo B. Então, assim, é muito comum também a gente relacionar mulheres no período pré-menstrual, né? Verdade, a TPM, né? Está principalmente associada a essa queda do magnésio responsável, né? Quem são os responsáveis é essa oscilação hormonal. E por que eu posso substituir aqui no caso do chocolate? Então, aqui a gente colocou a semente de girassol, porque ela é ótima fonte desses 3 nutrientes. Mas a gente poderia, de uma maneira geral, também considerar os outros tipos de sementes, algumas frutas e verduras também, por conta das vitaminas, principalmente do complexo B. A alfarroba entra aqui? A alfarroba entra também, mas a alfarroba, igual, por exemplo, ela também vai te dar um teor energético alto. O que a semente dá, mas as proporções são diferenciadas na hora do consumo. Tá certo. Quando, né, eu tenho vontade de comer alimentos doces, no caso aqui, a rapadura também pode ser exemplificada. Colocaria o açúcar. O açúcar também. Ambos. Também puxa o chocolate. A gente tá falando do mesmo universo aqui. Exatamente. Aí, a frutose? A frutose, porque aí vai faltar também magnésio, cromo, a água. Então, as frutas também vão me oferecer parte dessa água. Melancia, principalmente, exatamente. Né? Em algumas situações também específicas, a gente tem hoje, todo mundo fala que, né, é estressado. Então, o estresse, ele aumenta muito o cortisol. E o cortisol alto, ele acaba dificultando a ação da insulina. Então, faltando energia na célula, a gente tem uma maior vontade desse doce. É como se a gente estivesse precisando de energia. E a glicose, ela vem como essa, né? O corpo entende dessa forma. No caso aqui da rapadura, mesmo um pedacinho, dizem que é um saudável, não é ela é tão vilã assim quanto se possa imaginar, que é no caso do chocolate. O que a gente tem que falar de todos os alimentos aqui é porque quando bate a vontade, a gente perde a noção do volume. É verdade, a quantidade então, que nós vamos consumir. É a hora que vem a compulsão. Então, vamos tentar primeiro as substituições que a gente está sugerindo aqui, para que a gente não exagere na quantidade. Aí depois pode só um pedacinho. Para adoçar. Tá certo. E quando eu tenho vontade de comer mais de um pão e essa vontade nunca passa, por qual alimento é que eu posso substituir? Aqui no pão a gente fala também dos carboidratos, das farinhas brancas, né? E aí vem aquela questão também que eu falei, tanto do cortisol quanto em outras situações que eu vou ter uma deficiência de glicose, de energia principalmente e de fibras também. Então, aí a gente fala aqui das nozes como substitutos ou das castanhas principalmente, porque elas são fontes de gorduras boas, mas que também são ótimas para repor ou para oferecer essa energia deficiente. Mas aqui as sementes também entrariam como uma boa substituição. E dá uma saciedade boa no lugar do pão? Dá. Ela consegue suprir, então? No caso que as nozes, nós estamos exemplificando? Mais uma vez, essa saciedade vai estar aliada à fome. Se for vontade de comer, dificilmente com um potinho de noz a gente consegue. Mas aí é na hora tentar manter a calma, ir se alimentando aos poucos, porque a ansiedade também, ela está muito relacionada a essa vontade de comer. Tá certo. O pão, por exemplo, quem não consegue abrir mão, metade do pão sem miolo, pão integral, o que você hoje a gente tem ótimas fontes de carboidratos substitutos do pão. Então eu tenho tanto as versões mais ricas em fibra, que aí seriam as versões integrais, eu tenho a tapioca, eu tenho também os cereais integrais. Então associar, por exemplo, um iogurte com um cereal integral,
trocar ali, né, frutas mais os cereais integrais também seria uma ótima opção, porque eu ofereço bastante fibra e aí vem a questão da saciedade e oferta de energia satisfatória. Tá certo. E a gente consome muito no período da manhã, na hora do almoço e à noite. À noite tem que evitar. Não, o consumo de pão hoje na casa das pessoas, né, da população de uma maneira geral, está muito alto. Então a gente tem que fazer esse controle, igual eu falei, outras sugestões de carboidrato, para a gente ter o equilíbrio ao longo do dia, não exagerar somente no pão. Tá certo. Nós temos aqui os alimentos salgados, representando aqui o salaminho, que é muito comum na mesa do brasileiro, e outros alimentos também. Hoje, os alimentos industrializados, de uma maneira geral, são mais para os salgados, E são mais fáceis de consumir, na verdade. Por isso que a gente tem, né, de bate-pronto, né? Aquele alimento que você pega, já está prontinho, é só consumir. Mas, na verdade, também a gente tem um de bate-pronto na geladeira, que são as verduras, hortaliças, etc., né? Que podem ser substituídas e que vão dar a mesma saciedade. Exatamente. Os alimentos salgados, eles vêm para me dar ali um sinalzinho de que eu tô com deficiência de fibra, água e principalmente eletrólitos. Os eletrólitos são sódio, cloreto, potássio. A gente perde eles muito facilmente com o suor e com a urina. Então, às vezes, assim, eu não estou me hidratando bem, mas eu estou urinando, eu estou transpirando, eu perco esses eletrólitos. E aí é interessante fazer essa reposição, tanto com os vegetais, quanto eu também tenho outras ótimas fontes, como também a água de coco. Aí a gente fala, né, ali no soro caseiro também. E a próprio sal de adição em quantidades mais, né, moderadas e dentro dos vários tipos de sal que a gente tem, a gente faria também essa reposição. É importante você falar desses tipos de sal. Hoje tem vários no mercado. O que está sendo mais aconselhável para a gente consumir em uma família, falando das crianças, dos adultos, dos idosos, no caso? Porque hoje tem muitos tipos. A gente tem que pesar benefício e pesar também custo, né? Então, antigamente, ou até mais recentemente, a gente falava muito no sal rosa do Himalaia, pela vantagem. Ele tem a metade de sódio por 100 gramas do que o sal refinado. Tá? Além de ter outros nutrientes. Então, cromo também, magnésio, iodo, potássio e vários outros tipos de nutrientes. Agora, a gente tem também, no quesito, assim, um custo menor, eu tenho o sal marinho, eu tenho o sal orgânico. Então, assim, são sais que a gente vai utilizar no dia a dia, podendo variar entre todos esses. E quando a gente fala de alimentação, a gente tem que ter sabor à mesa. Quando a gente olha um salaminho, a gente olha uma salada, a gente, com certeza, a gente vai preferir o primeiro pelo sabor. O que a gente pode incrementar na salada para dar esse sabor que o salaminho traz pra gente? E que muitas vezes a salada que a gente faz em casa não é aquela salada tão saborosa assim, né? Que a gente espera. O ideal primeiro a gente vai sempre recomendar usar o azeite de oliva extra virgem, para melhorar uma colherzinha só é o suficiente? Isso, uma colher de chá, uma colher de sobremesa, né? Vai depender do seu objetivo naquele momento, mas usar ele da forma crua. Tá? Não que eu não possa usar para preparar os alimentos, mas da forma crua eu vou ter melhor utilização dos benefícios que o azeite pode me oferecer. E também usar as especiarias, né? Então aí nós temos ervas maravilhosas para dar sabor. Orégano, manjericão, alecrim, tomilho, cardamomo, limão. E o sal aí ele viria só para acertar talvez um pouquinho mais o sabor e em pequenas quantidades depois de eu acrescentar todos esses alimentos. Tá certo. E agora, quando a gente fala da fritura, nós estamos aqui com as batatinhas industrializadas, mas o abacate vai substituir, é isso? A substituição aqui no lugar da batata? Quando a gente fala em vontade de fritura, eu tô sim com deficiência de gorduras e gorduras saudáveis. A gente tem também que consumir uma certa quantidade da nossa alimentação em gorduras. E aí eu tenho deficiência de gorduras e de cálcio também. Então, o abacate seria uma boa fonte de gordura saudável para substituir a fritura, assim como também as castanhas e sementes. Mas moderadamente. Exatamente, quantidades moderadas. Então, assim, o abacate, ele viria aqui para oferecer energia, oferecer essas gorduras boas. No cálcio, eu entraria com uma semente de gergelim, por exemplo, que é ótima fonte de cálcio. Quando você fala isso pra gente, é que essa vontade de comer exageradamente uma fritura, ela acaba sendo saciada pelo alimento saudável. Então, se eu como abacate, eu não tenho tanta necessidade de comer fritura, no caso, uma coxinha, uma batata frita, etc. Exatamente. É uma correção que ela não é imediata. Então, assim, você não vai comer abacate com o mesmo prazer que você comeria, talvez, a fritura. Porque estamos um pouco mais condicionados também aos alimentos que estão aqui à nossa frente. Mas, a longo prazo, você fazendo essas correções, essas vontades vão diminuindo, porque aí eu já tenho o que a gente chama de homeostasia, né? De equilíbrio de todos esses nutrientes dentro do corpo. No caso do abacate, qual outro alimento poderia entrar aqui quando eu tenho vontade de comer fritura? As outras fontes de gordura que eu falei aqui, castanhas, também pode. Sementes, podem. Porque aliás, também aí as aqui, frutas, né? Exatamente. Junto com as sementes ali na vontade também de comer o doce. Exatamente. Agora, me conte uma coisa. O abacate, quem gosta muito de abacate, pode consumir quantas vezes ao dia? Ter uma quantidade certa aí, né? No máximo uma? Seria depende, até umas 2 vezes ao dia também
também seria interessante pessoas que têm um ritmo de atividade física mais moderado ou intenso. Agora, praticantes de atividade física iniciantes ou até sedentários seria mais ou menos uma média de uma vez ao dia. E aqueles alimentos que não são levados à fritura, né? Nós temos panelas próprias hoje que ajudam bastante. São condicionados, são bem sem óleo. Elas cabível dentro da nossa dieta ou não? Não, é sim, mas elas não vão oferecer a quantidade de gordura que a gente quer. A gente precisa no organismo. Porque na fritura, a gordura, ela vem, né, no alimento. Então, quando eu frito um alimento no óleo, parte daquele óleo, ele entra para aquele alimento, melhor dizendo. Agora, o abacate, ele já tem naturalmente essa gordura. Agora, quando a gente consome essa quantidade enorme de nutrientes, no caso aqui de fibra, principalmente, é necessário tomar água. Não, dá um efeito sempre. totalmente inverso. Exatamente. vamos dizer, a água, em casos particulares, aí são os pacientes renais, em alguns outros casos cardiopatas, as exceções eu vou, vamos dizer, controlar melhor esse consumo. Fora isso, para todos eles o consumo de água é importantíssimo, porque é ele quem faz o controle de tudo isso dentro do nosso organismo. É aquela vela máxima, né? A gente é o que a gente come. Exato. Então vamos começar a nos preocupar com a nossa alimentação, né, Mayná? Acho que a gente pode resumir também que o corpo fala. Então vamos aprender a identificar os sinais que o nosso corpo passa pra gente. Tá certo, adorei essas dicas aqui nessa manhã de segunda-feira. Muito obrigada pela presença. Volte mais vezes. E o Mayná, uma ótima semana para você. Pra nós. Tchau, tchau.